Começou essa semana, como você muito bem sabe, a CPI da Covid. Essa é a CPI mais importante da nossa história. Ela é totalmente diferente, porque não é uma CPI que vai avaliar corrupção, investigar corrupção, desvio de verba, superfaturamento, caixa 2, não. É uma CPI que vai avaliar a conduta do governo Bolsonaro durante a pandemia. E por isso que ela é tão importante. Porque muita coisa passa por ela. As eleições de 2022, o futuro do governo Bolsonaro, porque ele pode sofrer o impeachment por conta dessa CPI, inclusive a própria liberdade de Bolsonaro. Porque se essa CPI provar que o Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade, ele pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E o Parlamento Europeu já começou a falar que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade, e isso recentemente, nos últimos dias. Então ela é muito importante. As provas já começaram a chegar, documentos importantes, que eu vou obviamente trazer para vocês no momento oportuno do vídeo. E para piorar muito a situação do governo, a articulação do governo está péssima, horrível. E eu vou trazer para vocês alguns pontos que nós tivemos ao longo dessa primeira semana que agora ficaram muito mais claros para nós desse xadrez político do jogo dos bastidores que nós começamos a entender agora. O primeiro ponto foi o discurso do Renan Calheiros na terça-feira, quando houve a abertura da CPI. Renan Calheiros fez um discurso duro, em um tom bastante ríspido. Um discurso longo de 18 minutos, mas que logo nos primeiros 60 segundos você já percebia quais eram as intenções de Renan. Só que esse discurso do Renan, que depois falaram para ele, os aliados falaram para ele baixar o tom, foi um discurso que o Renan não precisa mais baixar o tom. Porque aquele discurso já havia passado o recado. Porque no mesmo dia que a CPI foi aberta, na terça-feira, o Bolsonaro se encontrou de modo reservado com o José Sarney. Sarney é alguém muito bem visto dentro do MDB, partido do Renan Calheiros. Nós não sabemos, não temos informação, qual momento ocorreu esse encontro, se foi antes ou se foi depois do discurso do Renan Calheiros. Mas, invariavelmente, é óbvio que o Renan Calheiros soube desse discurso, soube desse encontro. E ele moldou o discurso dele justamente em cima desse encontro do Bolsonaro com o Zé Sarney. E aquele discurso foi justamente para mostrar quem que manda. Então não adianta Bolsonaro querer falar com o Zé Sarney ou ele, Renan Calheiros, que manda na política hoje. Ele falou, você pode conversar com o Sarney, foi o recado, né? Você pode conversar com o Sarney, mas você está na minha mão. Porque, gente, nós temos que lembrar que o Renan Calheiros, ele também tem um interesse nessa CPI. Porque se essa CPI for investigar também repasses, e pode acabar, obviamente, como fato correlato, investigar repasses do governo para estados, o filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, é governador de Alagoas. Então há um interesse também pessoal do Renan Calheiros nessa CPI, porque o filho dele é governador. E aí o que aconteceu? Logo depois que os aliados falaram para o Renan baixar o tom, ele baixou, podemos dizer assim. Ele não vai mais fazer ataques tão contundentes contra Bolsonaro, porque ele nem precisa. O recado já foi dado naquele discurso da terça-feira. Mas na quarta-feira, o que o Renan Calheiros fez? Chamou o Carluccio para depor na CPI. O Carluccio é o ponto fraco do Bolsonaro, todo mundo sabe isso. Pode acontecer o que for com o Flávio, com o Bananinha, com o Jair Renan, mas com o Carluccio não pode. O Renan sabe dessa fraqueza do Bolsonaro. Se a gente sabe, vocês acham que os corredores de Brasília não sabem? É claro que eles sabem. E aí o que aconteceu? O Renan chamou o Carluccio para depor. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro abriu uma porta de negociação, de conversa com o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, governador de Alagoas. E o Renan Calheiros, o Renan Filho, estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro. Então o Renan já colocou o presidente da República onde ele queria, na sua mão e abrindo o tapete vermelho para o filho dele em Alagoas. Então o Renan já conseguiu mais ou menos se estabelecer. E tudo isso, claro, tem a ver com a conversa, o encontro do Bolsonaro com o José Sarney. Mas para piorar a situação do governo, na quinta-feira, nós tivemos o início da CPI, de fato, né, com a primeira sessão, e houve um bate-boca do Renan Calheiros com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele é o aliado de Bolsonaro, o principal homem de frente de Bolsonaro na CPI. Só que o Ciro Nogueira, apesar dele ser muito experiente, houve uma falha na articulação do governo.
Porque os outros 3 integrantes governistas, junto com o Ciro Nogueira, 4, os outros 3 integrantes governistas da CPI são os senadores de primeiro mandato, ou seja, são peixes pequenos. É difícil você, no primeiro mandato, bater de frente com o Randolph, bater de frente com o Renan Calheiros. Então só sobra ao Bolsonaro justamente o Ciro Nogueira. Mas há também um outro problema. Por que aconteceu do Bolsonaro ter apenas 4 integrantes da sua confiança na CPI? Porque faltou articulação. E a articulação faltou justamente porque o governo não consegue se entender nos bastidores. Há uma bateção de cabeça muito forte. Os ministros estão tendo aí um joguinho de inveja por poder e eles não conseguem se entender. Hoje, nos bastidores, há uma briga do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, com o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni já foi ministro da Casa Civil logo no início do governo Bolsonaro, mas ele fez muita bobagem e tiraram ele. Foi para a cidadania e agora está na Secretaria-Geral. Então há essa disputa e dentro do Palácio do Planalto as pessoas, os servidores, eles não sabem o que fazer. Porque quando você tem uma articulação difícil de alguém que não sabe articular, como é o caso do Bolsonaro, o que você vai fazer? Bolsonaro não sabe articular e ainda há uma briga de egos dentro do governo, fica cada vez mais complicado e a situação fica difícil. É claro que todo mundo sabe que o jeito do Bolsonaro sair dessa enrascada é negociar, é conversar, é abrir um diálogo. Mas ele tem bala para fazer isso? Ele já não queimou todos os cartuchos? Esse é um mistério. Só que mesmo se ainda tivesse, se a articulação não for bem feita e não for rápido, pode ser que não dê tempo. E como eu falei, os documentos estão chegando, porque essa é uma CPI diferente. Essa CPI vai avaliar conduta. A CPI quer saber se Bolsonaro agiu de modo deliberado para que as pessoas se contaminassem pelo vírus, usando propagandas falsas com notícias mentirosas sobre tratamento precoce. E aí vem o depoimento do Carluccio. Se o Bolsonaro agiu também de modo deliberado e intencional para não comprar as vacinas, mais de 11 vacinas foram ofertadas e nenhuma foi comprada. E aí nós vamos ter os depoimentos do Mandetta, do Taishi, do Pazuello e também do Quidroga. Vários e vários pontos, são 23 e o próprio governo fez uma lista. E as provas estão em todos os lugares, que complicam ainda mais a situação. E como eu falei, há um documento, que é um documento que quase incrimina Bolsonaro. Eu vou ler esse trecho do documento para vocês, que é os documentos que incriminam Bolsonaro. A revista Cruzoé, ela teve acesso a esses documentos de modo antecipado. Estão aqui os documentos que condenam Bolsonaro. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. O texto datado de 20 de maio de 2020 ganhou o nome de Orientação para Manuseio Medicamentoso Precoce de Paciente com Diagnóstico da Covid-19. Então há um texto oficial que o governo utilizou um tratamento que não tem eficácia como política pública de combate à pandemia. A norma cita a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e a inexistência de outro tratamento eficaz disponível para a Covid. Como àquela altura a indicação do uso da substância já era duvidosa, o material deixa patente a preocupação de gestores da saúde em não deixar rastros, instada a emitir um parecer sobre a publicação da norma à Advocacia Geral da União. Instada a emitir um parecer sobre a publicação da norma, a Advocacia Geral da União estranhou o fato de o processo ter chegado ao órgão sem assinatura de Pazuello. Continuamos. Na documentação, há ainda atas de reuniões da cúpula do Ministério da Saúde destinadas à discussão do tratamento precoce. 2 delas aconteceram em 9 e 14 de junho do ano passado, no 3º andar do prédio onde fica localizada a Secretaria Executiva. Em uma dessas reuniões, os participantes avalizaram um dos maiores absurdos da extensa lista de equívocos do governo, a orientação para a prescrição de cloroquina para crianças e gestantes. Estava presente na reunião a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério, Mayra Pinheiro. Então, mesmo que o Ciro Nogueira fale para os banqueiros, os empresários, que essa CPI não vai dar em nada para o Bolsonaro, é muito difícil que não aconteça absolutamente nada com ninguém. Porque as provas estão aí, tudo está sendo jogado na nossa cara, tem gravações, tudo registrado em rede social, é muito difícil. E a articulação do governo dificulta ainda mais as palavras do Ciro Nogueira se concretizarem. E mesmo que o Eduardo Pazuello seja o único punido, o único culpado, ele falou, um manda e o outro obedece.
E o Marcelo Quiroga, hoje a OMS, falou também, quem manda no plano de vacinação é o presidente da República, é Bolsonaro. Então, desde a saída do Taishi, todos os ministros da saúde, sejam Pazuello ou o Quiroga, eles eram meros fantoches de Bolsonaro. Então assim, não vejo escapatória para Bolsonaro nessa CPI. Ele vai ser condenado. Vai ser condenado. Ainda mais o Renan Calheiros, que aparentemente já conseguiu blindar o filho dele, ele pode ir para cima de Bolsonaro com tudo. Ainda mais se houver um acordo do Renan Calheiros com o Lula, porque como eu falei, 2022 passa por essa CPI. Essa foi a primeira semana, já conseguimos entender alguns pontos que aconteceram ao longo da semana e cada vez mais tudo vai se clarificando ou clareando.